Boa! Bora. E aí, família? Anexo 2 Podcast no ar. Tamo aí. Vamos com tudo? Salve. Acima, qual é esse episódio aqui já? 17, não? 17, hein? Glória a Deus. Vamos com tudo. Bora. Hoje o nosso Cada amigo vez grandão melhor, tá melhorando, vocês estão vendo. Olha aí, na semana passada tivemos recursos visuais lá no Pois YouTube. é, teve Ficou fotinha. lindo. E hoje, se tiver, eu vou pôr de novo. Aí, fique ligado aí nas novidades aí, viu, pessoal? Tamo aí. Hoje a gente não tá com o nosso amigo grandão, Rodolfo Marisa, aqui não tá com a gente. Tamo na mesa aqui, o Ale. Dá um salve aí, Ale. Salve, família. Tamo junto. O Ale já vai tirar uma foto pra gente postar aí no filminho. Você já vai começar o filminho vendo a fotinha de hoje, ó. Boa. Aê. É isso aí. Boa. Todo mundo de black hoje. Vamos com tudo. E tá aqui o nosso backstage aqui, o cérebro da operação aqui. Com o microfone na mão hoje. Aí, mestre. Vamos. Ansiamos te ouvir. Não tá um cara grandão, mas tá um cara de um coração grandão. É grande também o Fabiano. Esse cara tem um coração incrível, amo você, cara. Glória a Deus. O homem dos botões. Eu tô aqui só pra falar da hora do Zacarias. Ama uma luzinha, ama um botãozinho, né? É isso aí. Mano, A hora do Zacarias. O Rodolfo falou do Zacarias. É típico de quem não conhece os profetas. Zacarias, cara, meu Deus. Vamos falar dele aqui A gente também, chama né? ele no telefone já, né? Vamos, ele tá no Boa, trânsito. Tá no trânsito. legal. Verdade. Vamos chamar o grandão no trânsito aí. Tá bom, vamos com tudo. Sumo sacerdote, pastor, seguindo aí a nossa trilogia não, né? Nossa saga aí do Saga, tabernáculo, né? É uma saga. A gente já tá praticamente na 7ª ministração e tem muitas, não tão específicas, com cheio de detalhes, mas cada parte ali merece até uma palavrinha. Se eu não me engano, o Marcião vai pregar sobre isso também, sobre os conteúdos de dentro da arca e etc. Vai ser muito bom. E a gente falou sobre o sumo sacerdote, porque no processo do tabernáculo, que é o modelo do tabernáculo, né? O processo e o modelo do tabernáculo, você não podia viver ele se você não fosse o sacerdote, e se você não fosse o sumo sacerdote, você não entraria no Santíssimo Lugar. Então, foi importante e necessário a gente entender como que o sumo sacerdote foi escolhido, por que ele foi escolhido e qual era o processo, o procedimento dele, o modus operandi do sumo sacerdote para entrar no Santíssimo Lugar. E são tantas riquezas de detalhe, não só na vestimenta dele, mas no processo todo com a qual ele entrava no Santíssimo Lugar. E cada detalhe ali expressa Jesus, representa Jesus, e cada detalhe ali no processo também traz um ensino pra gente nos dias de hoje. A gente tentou aplicar lá, nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois, mas a gente tratou sobre o sumo sacerdote e qual foi a grande parada, a grande diferença. Cara, Deus quer que a gente seja sacerdote, e o convite dele lá atrás era para que a nação fosse uma nação de sacerdotes. O mesmo convite que 2000 anos depois ele repetiu através de Pedro, dizendo, vem ser uma nação de sacerdotes. A gente falou muito sobre isso no podcast passado, né, que acabou se desdobrando na pregação de domingo, mas era basicamente isso. O sumo sacerdote fazia as vezes representando o povo diante de Deus, e representando Deus diante do povo. Mais ou menos isso. Honramos a vida do Levi também, né? Que tinha feito toda aquela a roupagem. Né? O Levi ajudou a gente em preparar tudo aquilo. E eu falei, cara, alguém vai ser o sumo sacerdote. Eu olhei pro Levi, eu falei, cara, ninguém mais levita do que o Levi. Acabou, vem você mesmo. Aí ele representou lá, o Levi. Mas hoje, nós somos uma raça de... A gente a gente estava aqui momentos antes cantando uma musiquinha com o Ale, que é o nosso levita, e a gente, por conveniência, chama os nossos músicos de levitas, porque os levitas eram que serviam no templo, mas se for ver assim, todo mundo é levita. O Fabi é levita, o pessoal do som é levita, o intercessor é levita, os cantores levitas, né, porque os levitas eram os que serviam dentro do tabernáculo e depois dentro do templo, né. Eu achei muito legal que no último anexo a gente puxou um fio dessa história do sacerdote, que foi justamente se tivesse dado certo, né?
o plano do Senhor em relação ao povo. Se a galera não tivesse recuado, não tivesse medo, o que ia acontecer? E era esse plano que ele tinha original aí, que vem com uma série de bênçãos ali, né? Mulheres não mais estéreis, e parará, e vinha um monte de benefícios, né, nessa condição. Vinha. Né? Eu gosto do jeito que Deus faz, que ele sempre te dá uma pitada do teu futuro para você entender um pouquinho do que você vai experimentar. Vai lá, ó, pega um cacho de uva, é isso que vocês vão ter, só que é abundante. Vai lá, ó, pega um pouquinho dessa água aí, vê, é isso que vocês vão ter. E aí ele te mostra um pedacinho. E aí ele fez algumas promessas que deixariam qualquer povo com água na boca, tipo uma terra, um território, bênçãos, vitória nas guerras, inimigos nunca prevalecerão, ninguém vai morrer, não vai ter doença, não vai ter praga. Que é isso, cara? Isso é muita bênção. E ainda assim os caras, né? E é louco a gente saber que não era um... Vocês Olha quem sempre chegou agora. Olha, ela chegou. Palmas. Palmas. Mano, Geral, e aí, tudo bem, E bebê? você comendo e falando com a boca cheia? Boca Olha, cheia, meu marido. A Dani trouxe um pãozinho de queijo irrecusável aqui e a gente tá aqui comendo. Quentinho. Oi, gente, tudo bem? Você quer dar pitaco? Não. Não? Tô indo embora, tchau. Então tchau. Tô atendendo, tchau. só veio pegar o pão de queijo. Agora interrompeu o raciocínio. Faz uma pergunta aí, então. E eu não posso saber que tá rolando um podcast e não falar nada. É verdade. Ela sempre interrompe o nosso podcast. Tudo bem. Maravilha. Bom, tem bastante coisa pra falar desse sumo sacerdote aí, hein? A palavra-chave, Sacer. Boa, isso aí já foi bom pra caramba. Será que o Davi Sacer... Ai, meu Deus, mano. Isso é coisa de música, mano. De levi, de adorador, mano. Para, mano. Davi Sasser é de sacerdote? Será, mano? Cara, sobrenome, eu não sei se esse sobrenome deve ser dele. Não, mas Artístico, Pesquisaremos. mas o nome, na verdade, é sacerdos. Ah, sim, a origem. Sacerdos, é. E qual que é o significado mesmo, pastor? Aquele que representa o sagrado. Hoje quando você fala em sacerdote, porque para nós, o que é sagrado? É Deus. O que é para um espírita o sagrado? É outra coisa. Então, sacerdote passou a ser um representante daquele que lida com algo divino, sobrenatural, poderoso, alguma coisa assim. Então você tem sacerdotes de Satanás também, você tem sacerdotes das trevas, né? Aliás, nesse Grammy de domingo passado a gente viu uma pitada disso, pesado. Mas sacerdote passou a ser isso, e Deus queria uma nação que pudesse representar a santidade dele. Se você quer ouvir um pouco mais, ouve o podcast 16 da semana passada, um antes desse, que a gente falou bastante sobre isso também para entender o conceito de sacerdote, que basicamente era o seguinte: como Deus é puro e o povo é profano e um não toca no outro, você precisa de algo intermediando, algo que passe pelo processo de purificação para, né, você trazer uma figura bem idiota. Sabe quando você entra num hospital que tem uma pessoa doente e você tá no mundo lá fora, cheio de bactéria, de sujeira, aí você tem que falar com aquela pessoa que está lá dentro. Você passa por um processo de purificação, de limpeza, você põe uma roupa, você passa por uma cabine estéreo de sei lá o quê, e aí você pode entrar naquele lugar. O processo para se entrar na presença de Deus era um processo de limpeza e purificação, obviamente não só externo, mas especialmente espiritual, para você poder estar na presença dele. E é isso que o sacerdote fazia. Ele era aquele que podia entrar passando pelo processo de purificação para entrar na presença do Deus puro e santo. Continuando o nosso anexo aqui, Davi Sasser é o nome artístico de Davi Amorim de Oliveira. Eu achei que caiu o teu sinal. Meu sinal caiu? Peraí. Acho que é aí mesmo. Agora foi. Eu repetiria o que você falou, porque eu acho que é uma informação muito relevante. Isso aí. Davi Sasser é o nome artístico de Davi Amorim de Oliveira. É um cantor, compositor e multi-instrumentista da música cristã gospel. Você acha que eu deveria mudar o meu nome? Qual? Aledote. Aledote. Nossa. Qual?
É sério que nós vamos discutir isso? Mande sua sugestão, ali vai mudar de nome. É isso, manda lá. Damos depois. de lado e demos cambalhota. Bora, vamos seguir então. Vamos lá, que vamos deixar mais profundo, né? Porque a gente, puxa... Não, me respeita, meu. Não, desculpa. tá bom. Não, tô falando porque assim, ó... A palavra foi incrível. E toda a parte histórica, né? O significado da vestimenta, um monte de coisa... Você vai lá na palavra e assista, ouça, que é bem legal. Cara, e posso falar, às vezes é meio chato também, não é? Porque é pesado, né? É muita carga de informação. É né? muita informação. Você vê que o povo... É que assim, cada detalhe tem um porquê. Então isso aí que é fogo. E aí, cara, a gente vai até qualquer dia ministrar sobre o poder do modelo. Que a gente falou sobre isso. Qual o poder que o modelo tem. Faça tudo de acordo com o modelo que eu vos ensinei, que eu vos mostrei. Então agora, Moisés era obrigado a fazer. Até falei que quando Deus terminou tudo, ele falou para Moisés, quando Moisés terminou tudo, Deus falou para ele, agora você fique uma semana aí, verificando se todo mundo tá fazendo certinho, porque se não tiver, eu vou fulminar. E aí quando ele não esteve, né, entrou Arão em cena. Isso na verdade isso foi depois, né, que ele desceu e tal. Mas assim, quando o tabernáculo começou a operar, depois de, dizem 9 meses, né, sendo edificado, que é o tempo de uma gestação, muito interessante. Ele ficou 9 meses e no primeiro dia, por quê? Porque diz que ao cabo de 3 meses eles estavam no pé do Monte Sinai. Moisés subiu, recebeu e tal, né, a informação. E aí no primeiro dia do primeiro ano, eles estavam com o tabernáculo montado. Ou seja, 3 meses, mais 9 meses, né, 12 meses, 1 ano depois, eles montaram o tabernáculo. Exatamente 1 ano depois que eles saíram do Egito. E para Deus, repetidamente, cara, não é 1 ou 2 ou 3. Ele falou muitas vezes... Se certifiquem de fazer conforme o modelo que eu vos entreguei. Então tem um motivo de ser feito baseado no modelo. E o motivo era assim, cada coisa tem um simbolismo, cada coisa tem uma representatividade e a gente não pode ignorá-las. Então, se atentar por que da romã, por que das cores, por que do sino, por que uma roupa, depois outro por cima, depois outro por cima, das pedras, os nomes e etc., cara, isso tem a sua relevância e importância. Só que isso vem mais na forma de estudo. E a galera não tá muito interessada em estudo. São poucos que têm interesse, né? Não vou mentir. Poucos têm, não são muitos. Mas a galera quer mais palavra, que fala com a sua alma e que... É que a gente pegou um negócio pronto, né? Mas é muito louco quando você estuda e vê todo o nível de detalhe e profundidade do que Jesus ia fazer, né? A galera passa batido, cara, por esse trecho aí. Não, o Léo já rasgou mesmo, então... Né? Pra quê? Vamos que vamos. Mas você entende um pouco mais. Sim, né? claro. E valoriza, né? Você saber... Aí você começa a ver o nível de detalhe e tal, e tudo aponta pra Jesus, aí você fala, mano, olha o desenho do que Deus fez pra vir Jesus, né? Essa é a ótica que eu acho que a gente tem que olhar pra isso. Pra valorizar, e não, porque talvez, né, a gente já falou, né, não estamos judaizando nada, nem costurando véu de novo, né, não é isso. Não. Mas é você entender, olhar pra aquele modelo e falar, cara, olha isso, olha o que Deus fez, olha o que ele desenhou pra vir Jesus agora e pá. E aí quando ele fala, não vim abolir a lei não, meu amigo, eu vim cumprir ela. Aí quando o Paulo tem aquela brilhante passagem que você leu no final do culto, que aí é onde amarra tudo, né, cara? E a importância de todo... o Velho Testamento, né, cara? Agora eu vou levantar uma lebre aqui. Ninguém me fez essa pergunta, mas ela é uma pergunta justa. Se o sacerdote e o sumo sacerdote é da ordem levítica, por que Jesus era da tribo de Judá e se tornou o sumo sacerdote? Isso é muito interessante. E tem uma resposta para isso. Se vocês quiserem ouvir. Eu acho que não. Então pô, vamos falar sobre outra coisa. Na verdade, olha que louco. Olha que história maluca, cara. Deus chama Abraão. Toda o Oriente briga a respeito de quem é o pai deles. Lembra que tem uma passagem que Jesus fala sobre ele ser
teu pai de Deus, e ele fala, não, nós somos filho de Abraão, nós somos filho de Moisés e tal. Porque, como eu disse, as 3 principais religiões são abraônicas, vamos assim dizer. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, de Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó os 12 filhos, as 12 tribos, cujo um deles é Levi, um dos filhos de Jacó é Levi, um dos filhos é Judá, e ali vem. Só que, cara, Abraão, em um evento da vida dele, ele guerreia contra uma coalizão lá de 4 reis, que vem do Oriente, e ele vence, e quando ele volta com os despojos, ele encontra com um cara chamado Melquisedeque. Melquisedeque, eu tô falando isso porque eu não li o capítulo 5 até o 7, que ele fala sobre... De Hebreus, né? De Hebreus, que aliás ninguém sabe se foi exatamente Paulo, mas... No Wikipedia tá aqui Paulo. Que foi Paulo? Foi Paulo. E ele fala sobre isso, porque entenda que ele está escrevendo o livro de Hebreus, não é um livro para um povo que está na Turquia, que está na Grécia, que está na Europa. É um povo que está em Israel, é o povo judeu. E agora se faz necessário explicar por que Jesus é sumo sacerdote, mas ele não é levita, ele é da tribo de Judá. Como eu disse um culto aí atrás, algum culto tempo, o guia, o nosso último guia em Jerusalém, ele não podia pisar na esplanada, porque ele não sabia se ele era da ordem levítica, se ele era descendente, se a ascendência dele era levítica. E se por acaso ele não fosse, o que ele sabe é que ele é judeu, mas se não fosse, com as diásporas se perdeu isso, né? E se ele não fosse, ele estaria cometendo uma falta grave, não sendo levita e estando ali no templo. Então ele falou, não posso subir. Então, como que um cara que não é levita poderia assumir o sumo sacerdócio? Bom, o que acontece é que quando Abraão, antes de ter Isaac até, ele tem um encontro com Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é o rei de Salém, um lugar que posteriormente se tornaria Jerusalém. Uma das raízes do nome possivelmente seja a palavra Salém, que é de Shalom, seja a raiz da palavra de Jerusalém. Isso é atrelado a Jesus também, né? Como rei de Salém, né? Rei de Salém porque ele é o rei da paz. E Salém vem da raiz Shalom, que é paz. Só que o nome dele é Melquisedeque. A gente não conhece muito de hebraico, mas a gente sabe que Meleque é rei. Então sempre quando você tem Abimeleque, meu pai é rei, e qualquer coisa assim, Meleque é rei. E Tzedek é justo. Lembra da música do Salmo 23? Aquela em hebraico? E eu frisava a palavra Tzedek. No Salmo 23 guia-me por veredas retas, por caminhos, né? Caraca. Então Tzedek é um caminho reto. O que é caminho reto? É um caminho justo, é um caminho de justiça. Então, Melquisedeque significa rei da justiça. E ele é o rei de Salém, que ele também é o rei da paz. Bom, esse cara, que a Bíblia não fala de onde ele veio, e nem para onde ele vai, não fala descendência, não fala ascendência, não fala nada, só fala que ele era o rei daquele pico. E esse cara, isso eu não estou inventando, isso é Paulo que explica, depois você lê lá Hebreus 5, 6, 7, que você vai ver Paulo explicando isso com uma clareza absurda. Porque o povo também questionava isso, né? Então ele fala assim, Abraão, que é o maior, ele foi servido pelo sacerdote, porque quem é que serve? O sacerdote. Quem é que serve o povo? Os diáconos. E Melquisedeque era rei e sacerdote, a Bíblia fala isso, não fala? Rei e sacerdote, exatamente, exatamente, ele era rei e sacerdote. Quem que serve? O sacerdote. Como a gente tá... Num período que não existia o sacerdócio ainda. Não existia o sacerdócio, mas ele era chamado rei e sacerdote. Ele serve, assim como... às vezes a gente não faz isso, mas a pastora serve os presbíteros, diáconos, o povo e a assim ceia, vai. A Santa Ceia, a Santa Ceia, porque é isso. E
é o superior quem abençoa o inferior, vamos assim dizer. E nesse evento, ele não só recebe pão e vinho, que também são representações de Jesus, mas ele recebe a bênção. E para selar essa bênção, ele dá o dízimo de tudo aquilo que ele tinha recebido. Então, o que Paulo retrata é o seguinte: se Abraão recebeu a bênção e deu o dízimo, é porque ele era o menor. E se Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque, porque quem fala isso? Não me pergunte como, mas Davi fala isso. Isso está em Salmo 110, que ele fala assim, eu usei esse trecho, aliás, abre aí para mim, 110:4, se eu não me engano, olha o que Davi fala, que tinha tudo a ver com a palavra, né? Eu acho que é 110, cara. Deixa eu ver. O rei escolhido por Deus, né? 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A mesma menção que tem em Hebreus também fala isso, né? Hebreus fala sempre. Isso. Aí ele fala, aí Paulo fala, por que Jesus era um sacerdote da ordem de Melquisedeque? Porque ele não era da ordem araônica, ele era superior a isso. Que se lasque se tem Levi, Judá, que tribo que for, ele tá acima, ele veio antes. Então ele é dessa ordem. E agora, cara, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém fala sobre ascendência, descendência, ninguém sabe para onde ele vai. Assim é Jesus, ele veio, foi, etc. Tal. E agora Paulo fala assim, ainda que ele seja da ordem de Melquisedeque, ele é superior a Melquisedeque. E agora a gente entende que discutir Levítico ou Judá e vira etc. pó perto da grandeza da explicação que Paulo trouxe. Nós vamos além. Então Jesus era da tribo de Judá, porque Judá tinha o cetro, tinha o governo, mas ele era sacerdote também. Isso é muito louco. Meu Deus, esse negócio de Melquisedeque é muito profundo. Eu amo ouvir isso aí. E se eu não me engano, é a primeira menção da Bíblia que fala sobre dízimo e a primeira menção que fala sobre pão e vinho. Sabe me dizer, pão pastor? E vinho? Provavelmente, pão e vinho. E quando a Bíblia utiliza isso aí, tem alguns teólogos, né, que dizem isso. Primeira menção da Bíblia está relacionada muito ao princípio, né, o fundamento de algo que a Bíblia vai relatar. Por exemplo, pão e vinho já em Melquisedeque, rei e sacerdote, apontando já para Jesus. É que eu acho que todo conceito que você tem que introduzir aos poucos. Senão engasga, entendeu? Vamos introduzir um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E eu gosto muito do fato dele ter entregado pão e vinho, pela representatividade que teria. E gosto muito do que Abraão faz, porque quando você faz a refeição, você sela aquilo que foi falado e liberado. Então ele sela a palavra de bênção que ele recebeu. E mais, cara, eu ia usar um termo feio aqui, ele tá nem aí com a oferta do outro rei, que é o rei de Sodoma, que são coisas materiais, né? Falei, fica com as suas coisas materiais aí. E o rei fala, pega todos os espólios de guerra, é teu, ó, pode ficar. Ele falou, não quero nada da guerra, eu quero a palavra de bênção. Uau. Cara, isso é pastor, muito forte. A gente falou que tá, beleza, farofa perto de quem ele é e da origem dele, mas é legal que Apocalipse menciona, né? Então, um dos líderes me disse, não chore, olha, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória para... Ele menciona também a questão da genealogia dele, né? Ele menciona, isso é importante. Pro judeu, falando com um pedaço enorme de pão na boca. Pro judeu, a ascendência era fundamental. Esse é um dos motivos da qual eles não reconhecem Jesus como Messias também, não é? Bem ruim, né? Por quê? A ascendência dele é bem ruim, né? Não ter a origem da tribo de Levi, por exemplo. Não, porque o rei, referência para todo judeu, foi Davi. Davi é da tribo de Judá. É o filho de Davi, por isso que é o filho de Davi, raiz assim. de Jessé, etc. E quando Deus faz uma promessa em 2 Samuel capítulo 7 para Davi, de que um filho dele herdaria o trono perpetuamente, a gente fica pensando em Salomão, etc. Mas é óbvio que Deus estava se referindo a Jesus ali. Então,
eu acho que um judeu esperaria da tribo de Judá, assim como marca. Então, quando você vê cada um dos evangelistas, dos 4 evangelhos, escreveu um evangelho direcionado a um público. E Mateus, ele faz o evangelho direcionado aos judeus e ele começa fazendo uma excelência na descrição da genealogia para mostrar que Jesus veio dessa descendência, né? Top. Uma descendência top. Eu sei que tem uma discussão teológica, eu vou te perguntar no que você acha, sua opinião, sobre Melquisedeque. Tem gente que acredita que é o próprio Jesus. A aparição dele ali para Abraão. Não duvido. Pode Porque ser, pode ninguém não sabe ser. de onde veio, para onde vai, né? Quer ver, ó? Eu vou ler esse trecho rápido. Ele fala assim: esse Melquisedeque, está em Hebreus 7, tá? Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Esse homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou, aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele a quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda sequer havia sido gerado. Mano, sério, cara, esse Hebreus é demais, cara. É brabo, eu gosto. É brabo demais. Aí ele fala: se fosse possível alcançar perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia sido servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte impede de se continuar o ofício. Mas Jesus não, Jesus vive para sempre. É mais ou menos isso que Paulo fala. Meu Deus do céu. Você tem que ler isso na sua casa, meu irmão. Você tá ouvindo isso aí, você tem que mergulhar nesse texto. Eu só li. Exatamente. Porque quando a gente começa, né? Puxa, deixa eu falar, a galera não gosta de estudar, mas aí quando você lê um texto desse, aí você fala: mano, ele tá falando do tabernáculo lá, de Êxodo. E aí ele explica num nível de detalhe que é quase em 3D, né? Tipo uma maquete. Cara, muito você louco. Vê, quando Estevão é apedrejado, ele fala assim: peraí, deixa eu me defender. Qual a tua defesa? Então, no jardim... Ato 7, né? É Ato 7, né? É, Ato 7. Mano, ele começa a contar jardim, a história com uma excelência. Porque se você não entende... Cara, se você não conhece o passado, você não entende o presente. E você não consegue projetar o futuro. Você precisa entender... Porque senão você faz um juízo errado de tudo e de todos. De tudo e de todos, cara. E sabe o que me impressiona? Jesus, sendo o Senhor de tudo isso, ele fez questão de estar debaixo de uma eu colocar assim uma lógica para ele operar como ele operou. Porque ele estando debaixo de uma ordem araônica, ele poderia ser questionado e trocado por pessoas assim
né, sem poder ter argumentação. Não que ele precisaria, mas Sim. hoje a gente consegue discernir isso e falar, cara, era muito maior. Era Ele muito tinha maior. pra trazer. E agora tem uma parada também que é muito louca. Quando ele fala, você é sacerdote para sempre, sabe que palavra é essa? Eterno. E enfatiza isso algumas vezes, né? Algumas vezes. Porque agora tem uma coisa muito louca. Quando ele fala assim, já ministrei alguma coisa sobre isso, sobre princípio e fim. Quando a Bíblia fala que no princípio criou Deus, quer dizer que antes do princípio já existia algo, e isso era Deus. Ou seja, o princípio não é bem o princípio, porque antes do princípio já existia Deus. Então ele dá o start. O princípio, que a Bíblia diz, é o princípio do reino da matéria, do ser criado por Deus. Humano. Que a Humano. gente, que a gente vive aqui. Eu não sei estimar o tempo de Gênesis, da criação, o primeiro capítulo, quanto tempo levou aquilo, não sei. Ou antes da Terra, ou antes de tudo, né? Antes da terra, antes de tudo, antes da criação de todas as coisas, Deus já existia. Aquilo é eterno, para trás. E agora, o fim não é o fim de tudo, porque Deus vai continuar existindo. É louco isso. O fim é o fim do modelo desse aion que tem princípio e fim. Então, depois do fim, ainda se permanece. Então, Jesus, ele é sacerdote que não fica só nesse aion. Ele é quando tudo acabar, que a Bíblia chama de fim, ainda tem a eternidade. E ele é sacerdote para sempre até o fim. E ele já era. Ele já era antes e é depois, né? Demais, cara. Eu Demais. vi um louvor que, acho que é do Vilas Boas, se eu não me engano, que ele fala isso, Maranata não é a nossa última canção, é a primeira. Nossa, é louco. Isso é muito forte, cara. É mesmo. Agora, falando um pouquinho mais assim do lado mais emocional, a palavra teve um momento que eu fiquei assim... De novo, eu lembrei daquela frase assim, quando te perguntarem por que você gosta do seu pastor, você fala que foi por causa de dias como esse. Eu posso falar que foi como frase como essa. Quando o pastor falou sobre o peso que era quando ele sobe naquele altar e ele tem que estar ali justificado por ele e pelas ovelhas, mas também quando você fala assim, como é que eu vou repreender ou disciplinar alguém sabendo que eu passei por isso lá atrás e Deus teve misericórdia de mim. Uhum. Putz, essa parte do culto pra mim foi assim o ponto-chave, sabe? A parte do amor, essa parte que as pessoas pensam num pastor disciplinador, num pastor que vai pegar a ovelha e vai dar direções e penalidades, aquela coisa toda, mas ele é bonzinho, mas por que ele é bonzinho, né? Ele é bonzinho porque ele tem uma caminhada, ele tem uma experiência, tudo aquilo que a gente estava falando até da experiência, né, da administração. A gente vai privar as pessoas de ter a experiência de passar apertado agora, de ter uma dificuldade, uma luta, porque a gente sabe o que ela vai viver na frente é muito maior. Então essa parte do culto pra mim foi uma chave, assim... Cara, e eu vou te dizer que quando eu tava me preparando, eu sabia que eventualmente eu ia falar sobre o sumo sacerdote, mas isso nunca tinha me vindo assim. E eu fiquei me colocando na posição de Arão. Eu não tenho filhos, vocês certamente poderiam pensar nisso. Se por um acaso os 2 filhos de vocês, porque cada um de vocês tem um par, fosse fulminado, e Abraão vai falar com Moisés e Moisés fala, pois é, cara, eles fizeram aquilo que não devia. E Abraão sai em silêncio, porque ele estava entendendo... Arão, né? Arão, perdão. Ele sai em silêncio, entendendo o nível da responsabilidade que era fazer aquilo, que a partir dali ele teria que fazer também. Nadab e Abiú não eram menininhos, eles eram adultos, marmanjos. Se Moisés tinha 80 anos, Arão devia ter perto disso. E se ele tinha 80 anos, seus filhos deviam ter 40, 30, 50, 60. E perder os 2 filhos, cara, pra mim trouxe pra ele aquele choque. E agora, todas as vezes que ele ia ter que entrar na presença de Deus, ele falava, devia pensar, se eu não fizer
da forma que Deus pediu, o que vai acontecer, né? E agora ele tinha que entrar pedindo perdão pelo pecado do povo. E agora ele tinha que levar aquelas tribos no coração. E ele tinha... E como aquilo era... né? E eu comecei a digerir aquilo. Fazendo, montando a palavra. E aí, cara, eu não sei, mas eu comecei a refletir que toda direção, ela não tem como fim nada punitivo, mas corretivo, pelo amor que você tem, para que as pessoas não se ferrem, cara, para que as pessoas não se esfolem. Será que as pessoas têm noção disso? Sabe, assim, às vezes, sei lá, eu digo até por mim, em algum momento da minha vida, vir pra igreja, assistir um culto, pegar uma palavra, ter uma direção de um pastor, mas é uma direção. A gente não saber, não ter consciência de que a gente tem uma cobertura de um sacerdote que foi levantado por Deus. Né? É uma coisa assim, pra mim isso tem uma significância e foi, pra mim assim, foi uma experiência pessoal pra mim, esse culto, essa reafirmação, essa lembrança. Porque tem muita gente, cara, que eu tenho certeza que vem pro culto só pra receber uma mensagem, pra semana, né? Pra receber uma bênção, e ele não tem noção da cobertura que ele tem nesse lugar. Cara, posso fazer um anexo aqui? Olha só que louco. Você tá no lugar certo. Pois é. Então, fica à vontade. Olha que doideira, cara. Eu tava pensando muito sobre o que você tá falando agora. E essa semana, o Matias, ele teve muita febre. E a gente tava preocupado e tal. E toda vez que ele tem febre, ou a gente põe no banho geladinho, um pouco mais fresquinho, ou a gente pega um sei lá, um Tilenol, alguma coisa, e coloca pra ele. E isso tem nos preocupado bastante essa semana. Essa semana teve dias que, cara, a gente ficou bem preocupado e tal. E olha que louco, eu sei, fiz um insight aqui agora. É como se essa febre que vem sobre ele, aos olhos de quem é leigo, é algo ruim. Mas o corpo... eu tava vendo um documentário ontem, uma passagem assim daquele médico Léo Ribeiro, ele tava falando da importância da febre no corpo, cara. Que ela vem exatamente com esse termo que você usou agora. Você falou sobre ser cobertura? Não, a questão de ser corretivo, que você falou. Você usou um paradoxo aí. Não punitivo, mas corretivo. A febre, ela não é um efeito nocivo no corpo. É uma defesa, uma autodefesa. A febre, ela mata o vírus. É isso aí. Olha que louco isso, cara. Então ele falou assim, é muito importante a gente não inibir a febre, mas usar subterfúgios para que a criança não convulsione mediante a febre. E eu não sei, tive um insight aqui agora, cara, que de repente você, em alguns momentos, você seja a nossa febre, cara, que vem para matar aquilo que tá dentro da gente, mas ele é importante. Às vezes ele tá aos olhos de muitas pessoas, caramba, falou, achou, mas ele tá ali como algo para resgatar o corpo. Eu achei louco porque esse paralelo, né? O poder do sacerdote, que tem um poder, isso é muito importante, e ao mesmo tempo tem as suas dores. Exatamente. E as suas responsabilidades. E isso foi muito forte para nós, pastor, porque quando a palavra é aplicada, né? E a gente não tá falando só de teologia, nós estamos falando de vida. E entender o que é o sacerdócio real e de quem serve, quem lógico, tem esse ofício, como você falou, o que as pessoas te perguntam, o que você faz da vida, você fala, eu sou pastor, né? E esse paralelo do que você traçou ali, acho que ficou muito claro para nós, e a gente queria falar um pouco sobre isso, queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades do sacerdote. Mas eu quero assim deixar bem claro que a proposta é que todos nós sejamos sacerdotes. E como sacerdotes, todos nós pagamos preços, todos nós engolimos sapos, lagoas, todos nós matamos a nossa carne, todos nós temos que viver alguns desses sacrifícios. E o bem da verdade, cara, é que há uma troca no reino que pouca gente se apega para de fato viver essa matemática. O reino é paradoxal. Quanto mais você dá, mais você ganha. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Quanto mais você morre, mais você vive. É um negócio maluco. Como assim? Tudo
tudo na contramão, na contracultura, né? Então, à medida que Deus fala para você matar um pouco tua carne e se submeter à voz do Espírito, no fim, você não tá perdendo, você tá ganhando. Então, é duro, cara, alguns dos preços, mas por outro lado, então eu me lembro que algumas pessoas mandaram uma mensagem no domingo, depois, né, que eu preguei sobre a Arca da Aliança, foi no outro domingo. Obrigado, pastor, foi uma semana incrível, tal. E eu respondia para todo mundo assim: só não esquece, recebemos muito, tal, obrigado, foi um alimento, só não se esquece que quem volta com o cesto de pão cheio sou eu. Não você recebeu só a porção da multiplicação. Senta aí, multiplica, dá um para cada um, comeu, tchau. Quem volta com o cesto cheio sou eu. Foi bom? Foi. Para mim foi muito melhor. Então você tem as dores e você tem ali alguns dos preços que, cara, às vezes, vocês me conhecem bem e a maioria que ouve esse podcast também me conhece e sabe que eu sou tranquilo, eu não fico supervalorizando e nem dramatizando. Algumas das dores são infaláveis. Você, cara, só vive uma pressão que, se você tentar explicar, ninguém conseguiria talvez entender. Então, para que explicar? A gente só vive, só toca, e a gente tenta não dramatizar. Então, por um lado, há uma pressão espiritual, mas por outro, há tantos benefícios, cara. Porção de Deus que vem para você permanecer, seguir, as visitações, as revelações. E para mim, esse bônus, ele supera em muito o ônus, entendeu? E é isso que faz valer a pena. Quando você ficar pensando por que os apóstolos dos primeiros dias, cara, e os discípulos de Jesus dos primeiros dias se propunham a deixar casa, família e arriscar a cabeça numa guilhotina, a troco do quê, cara? Eu vou morrer? Mas eles iam, cara. Eles iam. Não é possível. Tem algo que seja mais forte do que... Ou eles eram absurdamente estúpidos, idiotas, inúteis, não tinham nada melhor para fazer, ou eles entenderam que a paga era braba, que a paga era boa. Então, eu prefiro crer nessa segunda opção, porque não foram só os 12, nem os 70, nem os 120 que estavam no quarto superior quando o Espírito veio, foram milhões e milhões e milhões de pessoas durante a história do cristianismo. Então, por isso que você falou, acho que inclusive no final, acho que da ministração sobre a arca, que isso se fosse resumir, tudo isso seria talvez uma grande história de amor, porque é isso que tudo isso significa, né? Senão, se tudo isso aí seria rito, seria religião pura, né? Cara, pensa comigo, pega qualquer pessoa que não tem fé, ou como nós, ou que se diz ateu, talvez. E aí você fala, tá bom. Então quer dizer que você vive pelo mundo material. Até essa pessoa ter um filho doente e você trocar tudo que você tem para que o teu filho pudesse viver, e de repente você trocou tudo que é material por algo, por um sentimento que você tem por alguém, cara, então todo esse discurso cai por água abaixo. E você vai ver que o mundo é mais movido por amor do que por coisas. Você começou a entender um pouquinho do evangelho, entendeu? Alguma coisa assim. É uma pena que o Grandão não tá aqui. A gente podia fazer inserção com ele, né? Vamos ligar pra ele? Vamos. Liga. Deixa eu ver se ele tá no trânsito aqui. Eu vou chamar direto, mano. Tô nem aí. Vai atender. Não, chama ele, deve estar no trânsito. Deve, né? Pô, ele queria tanto estar aqui. Porque a gente teve um tempo no sábado e uma missão que ele tá aí, né? De servindo alguém. Vamos ver se ele vai falar. E a gente conversou muito sobre o que foi pregado domingo. Foi incrível, cara. Ele ficava me olhando lá de baixo e falando, mano, você é maluco. Muito legal. Anexo 2 podcast. Meu Deus, hein, cara. Fiat 145, né? Ganhou.
Pode vir A retirar. gente não que sabe isso, o que a gente vai cara? fazer, mas vai ter que ganhar. Ao vivíssimo. Temos o veículo, porém ele tem 8 IPVA atrasado e umas 15 mil de multa. E tá no pátio. Não tem problema, ele tem uma Parece outra três, eu conheço. qualquer semelhança com a tua Audi é mera coincidência. Eu conheço bem esses pepinos aí, cara. Esse rojão já segurei, meu Deus. Que isso. Você tá no trânsito aí, negão? Não, acabei de chegar já saí do trânsito. Ah, então tá bom. Chegou em casa? Cheguei em casa. Tá bom. Pode tudo falar bem, aí. graças a Deus. Pode falar aí um pouquinho? Claro, velho, sou todo ouvido. Agora com esse prêmio, então, que isso, cara. A gente tava falando aqui do poder do sacerdote, e aí o Marcinho entrou na questão do amor, né? Tava falando um pouquinho sobre o amor, aí eu falei, puxa, queria que o Grandão tivesse aqui, que a gente teve uma experiência no sábado, né, daquela missão que você tava fazendo lá, e a gente sentou na mesa do McDonald's e falamos de um monte de coisa disso, né, e foi tudo pregado aqui, né, pelo Marcinho, né, parece que a gente combinou. Queria que você... Eu tava sentado na primeira fileira, né, cara, e é engraçado quando a gente chega na igreja, a gente quer sentar lá no último, né, e... A gente senta lá no fundão, vai lá no fundão, e a gente vai criando intimidade, a gente vai conhecendo Jesus que a gente serve, e daqui a pouco a gente tá sentado lá na frente, no pé do altar, né, mano? E aí a gente tava se olhando, velho, o Marcinho falava um negócio, eu olhava pra você e falava, putz, mano, olha isso, cara, que legal, era isso que a gente tava falando. Como tá tudo se conectando, né, cara, e tudo conectado ao mesmo tempo, é muito louco isso, cara. Muito louco. Eu vou fazer um adendo aqui, Rodolfão. O Rodolfo tá agora... Deus abriu uma porta para ele na Jovem Pan. E se você ligar na Jovem Pan ao vivo aí, muitos dos programas você vai ver ele lá. E ele tem comentado sempre com a gente sobre o aspecto missiológico da entrada dele na Jovem Pan. Eu não vejo aquilo como uma escada, uma rampa para minha carreira profissional, eu vejo como um campo branco, né? Onde eu posso colher, onde eu posso fazer diferença e tal. E a gente estava falando sobre ser sacerdote e a proposta de Deus de todo mundo ser sacerdote. E às vezes as pessoas ficam com a sensação de que sacerdote é o cara que prega ali em cima. Mas na verdade, sacerdote de verdade é quem está lá todo dia, nesses lugares obscuros, com pessoas e credos tão obscuros, e de repente chega um sacerdote lá que representa o sagrado e que carrega o sagrado, né? Sabe o que um sacerdote faz também? Que eu acho lindo, incrível? Ele dá acesso. Um sacerdote é alguém que pode dar acesso para alguém. Seja alguém que, né, ele vai lá, oferece um sacrifício e tal, e aí ele habilitou aquela pessoa a ter um acesso. É quase isso. E o sumo sacerdote Jesus, ele fez isso, né? E aí Hebreus até fala que ele não é... Ele é como alguém que se compadece das nossas fraquezas porque ele veio em carne e tal, enfim. Eu achei louco isso que o pastor falou, porque muitas vezes nós vamos ser sacerdote no nosso trabalho, na nossa missão diária, né, no dia a dia, e quando você pode ir lá e servir alguém que tá... Cara, sem a mínima condição de ter esse acesso, e você vai lá. Eu tô falando isso, Rodolfo, porque aquela missão que você tá lá com aquele amigão nosso lá, né? Não precisamos citar nome, nada disso, mas é uma missão exatamente como essa, de você ir lá, amar alguém que precisa. E aí eu lembrei de uma frase que eu vi esses dias que me marcou também, que o amor não é pra quem merece, o amor é pra quem precisa. E um sacerdote de verdade é alguém que sabe fazer isso. Então, cara, o Marcinho até fez uma anotação, não lembro, me corrija se eu estiver errado, tá? Que ele falou que sacerdote é tipo o representante daquilo que é santo e sagrado. Eu não sei se foi isso mais ou menos, tá, paizão? Depois você me corrige se eu estiver errado. É isso e aí, aí, cara, isso ficou martelando na minha cabeça, porque em todo casamento que eu fui, principalmente casamento cristão, eu sempre vejo alguém levar uma palavra e falar, agora você é o sumo sacerdote da sua casa. Agora você é o sacerdote da sua família, sabe? Colocando nesse mesmo aspecto de ser santo e sagrado o seu casamento, ser santo e sagrado o seu trabalho, ser santo e sagrado a sua conduta, ser santo e sagrado a maneira como você trata as pessoas, ser santo e sagrado a maneira como você se entrega sem esperar nada em troca. Cara, você é um sumo sacerdote o dia inteiro, cara. Sim. É como se Deus tivesse dado ao homem essa responsabilidade, esse privilégio também, como a gente acabou de falar aqui. Depois você vai ouvir, o sacerdote tem ônus
mas tem bônus também, né? Você tem a responsabilidade, que a gente está chamando de ônus, mas a gente tem um privilégio, que é o bônus, de poder estabelecer como que a tua casa vai viver, sendo o canal de trazer as coisas de Deus para dentro da tua casa, né? Tem os 3 P's, não tem, pastor? Provisão, proteção e Poder. E poder. Cara, um dia eu vi numa pregação sua também, paizão, que você falou que um pai, ele precisa ter 3 coisas básicas na vida do seu filho, que é a proteção, a provisão e a direção. Então, quando você trouxe para o sacerdote, você só mudou a proteção para o lado a direção, para o lado do poder, que no fundo elas difundem, são a mesma coisa, sabe? Elas se unem num propósito final e é a mesma coisa. Então, se você tem proteção, provisão e poder, cara, você também tem responsabilidade quanto a isso, sabe? E aí a gente fica pensando, cara, quem sou eu? Qual sacerdote eu estou sendo, cara, pro reino de Deus? Se nada tem a ver mais com o outro, tem a ver comigo, cara. Não é como o outro me tratou, é como eu vou me comportar com isso. Não é porque o outro não me elogiou que eu não vou fazer, sabe? Ser sacerdote, cara, é uma conquista diária todos os dias. Você avança um pouquinho na sua missão sacerdotal, eu acho que é isso, não é a palavra. É isso aí. É muito bom. Foi incrível. Essa ótica, cara, é uma ótica que o homem que tiver... Estamos falando com gente que está namorando, estamos falando com gente que está noivo e que vai casar, estamos falando com gente que está casado, mas ainda não está vivendo uma plenitude mesmo dentro do lar. E por que estou dizendo isso? Porque, cara, o sacerdote, ele está disposto a entrar no lugar... carregando os pecados de todo mundo. E você, cara, é aquele que você não rebate as falhas de uma forma implacável. Você não é o respondão, o mandão, aquele que pune quando você vê as falhas, mas você carrega a falha. Aonde a minha esposa falhou? Deixa eu ser bom nisso aqui. Deixa eu cobrir essa nudez aqui. Deixa eu cobrir essa falha aqui. E você é aquele que carrega, né? E aí, é esse o relacionamento que você honra, que Deus prospera. Exatamente, eu não vejo, tipo assim, se a gente colocar tudo na vida tem o ônus e o bônus, né, cara? O ônus disso, cara, ainda assim, ele é tranquilo, sabe? Porque você entende, você tá na direção. Entende? Não tem um peso gigantesco, você fala, nossa, isso aqui é muito ruim. Na verdade é ruim. Alguns não toleram, não conseguem suportar, outros conseguem. Mas o que, para mim, assim, o que faz uma pessoa conseguir suportar os ônus é quando você tem clareza do bônus. Horas. Exatamente. Né? Se você, é aquela velha história, se você sabe os porquês, você sabe lidar com o como. Nenhum como é pesado demais quando você sabe o porquê. E se o porquê, né, vale a pena, cara. Então, se você sabe o porquê você vive e para onde você vai, o porquê da tua vida, cara, você vai suportar todos os comos, porque alguém te deu a luz do porquê, né? Cara, posso te falar, você, cara, tem uma filha, o Ale, o Cauê tem filhota pequena, o Fabi também, mais grande também, para entender. Tem, cara, uma criança com 4, 5 anos, você manda ela fazer, por quê? Porque eu tô mandando. Ah, tá bom, ela vai e faz. Quando ela tem 12, 8, não adianta 19, você falar, faz porque eu tô mandando. Né? Você tem que dar o porquê, cara. Senão ela não vai te obedecer mais. Chegou mais cedo lá em casa já, viu, meu Deus do céu. Chegou mais cedo já. Quantos anos a Lolo? Vai fazer 7 agora. Mas, por exemplo, a Valen tá com quanto? 11? Fez 9. 9. A Lelê tá com 15. Então, a Giovana tem 19. Giovana tem 19. Tudo bem, né? Mas assim, se a pessoa entende o porquê, não adianta, você fala, é isso, nós estamos fazendo por causa disso, por causa disso, por causa disso. E aí ela fala, então vai. Por que hoje tem tanta criança rebelde, cara? Porque elas não entendem os porquês. E se os pais forem claros nos porquês, tudo faz mais sentido. Exatamente, o porquê tem que ser esclarecido também, né? Porquê não é porquê, Zequinha. Lembra disso no Castelo Rá-Tim-Bum, cara? Porque sim não é resposta. Porque sim não é resposta, exatamente.
Exatamente. Mas é isso aí, Rodolfão. Gente, obrigado, tá? Amo vocês. É um privilégio caminhar com vocês aí, viu? Valeu, meu. Valeu, meu irmãozão. No sábado nós tivemos uma tarde sensacional, cara. Recebi o mel direto ali, cara, cê é louco, da fonte. Alguém tava inspirado. Do nada, uma gresa entra numa unção no meio do McDonald's e começa a pregar lá pra mim. Cê é louco. Que bagulho louco. Ah, que legal. O Cauê teve que dar uma saidinha aqui da mesa, da tábua aqui, mas ele vai ouvir já. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Um beijo. Valeu, Deus Rodolfão. abençoe aí. Valeu, beijo mano. grande aí. Fica com Beijo em Deus, casa, gente. mano. Tchau. Até mais. Abraço. Tchau. Tchau. Legal. Podemos fazer mais uma ligação, hein? Liga. Bora. Foi, salvou. Nós estamos ao vivo no podcast. Eu recebi a ligação do meu irmão. Nós estamos em vídeo aqui agora. Salve, tio. E aí? E aí, cara? E o Fabi E aí, aqui. moçada? Tudo bem? Na verdade, bem, eu te liguei graças a Deus. Na verdade, eu te liguei com um propósito. Nós estamos falando sobre sumo sacerdócio. E domingo foi pregado sobre, como parte do projeto, do modelo do tabernáculo, nós falamos sobre o sumo sacerdote. E no momento do culto, eu fiquei um pouco mais introspectivo e compartilhei um pouquinho do peso do sacerdócio. E eu queria ouvir de um pastor, de um sacerdote de ofício, qual que para você é o maior peso nessa jornada pastoral e no teu ofício pastoral, na atividade pastoral? Eu acho que é a mesa. A mesa? O piso, você fala um fundamento, né? Não, não como fundamento, o maior peso de pressão. Peso. É. Eu entendi piso no sentido de fundamento. Peso. Peso. Tá legal. Tá bom. Eu acho que o maior peso é a ingratidão. Lidar com a emoção, a emoção nossa, quando a gente se dedica, e a gente vê às vezes das pessoas que a gente mais se dedicou, algum tipo de calúnia, algum tipo de ingratidão, ou simplesmente uma indiferença. Pelo menos na minha área emocional, isso faz a diferença. Eu tento relevar, mas como o evangelho é feito de pessoas, é feito de relacionamento, de intimidade, tanto com Deus quanto entre as pessoas, eu sinto muito dentro de mim quando acontece algo assim. Eu tento me levantar rápido para não dedicar muito tempo a esse problema, enquanto tem outras tantas pessoas desejando se relacionar, desejando continuar, né? Mas eu sinto um peso quando há um tratamento de indiferença, quando há um tratamento de ingratidão dentro da galera, assim. E pensando, por exemplo, trazendo para o ambiente do Velho Testamento, Arão tinha que entrar no Santíssimo Lugar carregando o pecado do povo, modo de dizer. E agora você sobe num altar para pregar para as mesmas pessoas que são ingratas, para as mesmas pessoas que te desprezaram ou desprezaram aquilo que você lidou. E uma coisa muito simbólica foi que Arão tinha que entrar com as 12 tribos no peito. E Deus dizia que eles Por causa da estola, né? Por causa da estola, como se ele tivesse que levar no coração. O que representa que a gente tem que fazer isso em amor. Então, mesmo levando esses tabefe nas costas, você tem que entrar e subir e fazer por amor, o que é muito difícil, né? E em santidade, né? Porque em Yom Kippur, quando ele entrava dentro do Santíssimo, né? Se ele não tivesse em santidade, até ele poderia morrer lá dentro e os sinos da orla das vestes sinalizar que ele tinha tombado lá, né? Além de lidar com toda essa demanda, precisa estar em santidade, com o coração puro diante do Senhor, né? Isso, e essa é uma das grandes pressões do sacerdócio, né? Ter que permanecer eu, por exemplo, de forma muito simples, assim, né? Quantas vezes eu estava, carregando algum problema e eu ia subir no altar
e eu não estava bem comigo mesmo. E não era um problema de não estar bem emocionalmente, sei lá, alguma coisa que dava para resolver. Por exemplo, algumas vezes indo para a igreja, uma manobra no trânsito, eu tinha uma palavra mais ríspida com a minha própria esposa. Aí chegava lá 10 minutos antes da palavra e eu assim, meu Deus, cara, como que eu vou pregar? Espírito Que autoridade Santo bombando, eu vou ter, acusando. meu Deus do céu? que autoridade eu vou ter para liberar, cara? Aí eu, tipo, ali, ainda sem querer muito pedir perdão, chamava ela no canto, às vezes na minha sala, enquanto estava na adoração, para dizer assim, ó, me desculpa que eu fui ríspido, não estou bem, eu preciso subir limpo no altar, preciso estar bem comigo mesmo para poder liberar fogo e liberar realmente algo que a gente está carregando, uma palavra cheia de autoridade, né? Isso aí. É uma loucura, né? Loucura mesmo. Mas por outro lado, só para completar, a gente estava falando agora há pouco sobre o peso, o ônus, as dificuldades do sacerdócio, como nós pastores de ofício, eu digo, né? Porque a proposta é que todos sejamos sacerdotes, uma nação santa, um reino de sacerdotes. Mas fora todo esse ônus, tem o bônus de toda porção de Deus, né? De toda paga, de toda alegria e felicidade, dos filhos que viram, dos filhos que honram e que fazem a nossa vida mais tem leve. muito. E é muito maior, na verdade, Isso. né? É que nós, seres humanos, acabamos nos apegando nos problemas e potencializando eles, mas a felicidade, a alegria das transformações, dos testemunhos, é uma paga muito maior. Muito maior. grande, muito legal. Que top, tá bom. Uma inserção preciosa aqui, depois eu te mando o link do nosso podcast Anexo 2 aí. Combinado. Tá bom? Beijo pra todos aí. Galera. Beijo aí. Tchau, valeu. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, galera. Cara, você acredita que eu vivi uma experiência parecida com essa que ele comentou agora, uma vez na célula, cara? Qual? De estar vindo pra célula e de repente eu e aquele, a gente azedou. Ah, verdade. Isso aconteceu com você, só isso. Só comigo, Isso aconteceu com você, isso. Metade das pessoas do mundo, né, cara? Não, mas então, tudo bem, até aí normal. O lance é que, cara, já aconteceu outras vezes e cara, quantas vezes você fala, vamos, né? Não deu tempo, vambora, vamos subir, vamos adorar. E nesse dia, cara, Deus me incomodou muito. Eu tava nos avisos, assim, perturbado, cara. E aí, na hora de começar a pregar, eu mandei, cara, pra real, assim. Galera, eu não vou conseguir fazer se eu não pedir perdão pra minha esposa aqui agora. Então, e foi público, assim, sabe? E isso porque foi você doido, tava cara. subindo no altar, e no caso do meu irmão, ele falou que ia subir no altar também. Eu tava indo pra cela, tá? Então. Que não é, também deixa de ser um altar. Ali, exatamente, Mas, cara, essa deveria ser a nossa resolução. Como fazer, né, já, né? A nossa resolução todo dia. Pois é. Toda hora que dá ruim, você fala, eu preciso me consertar, senão eu não vou ficar bem. Mas a gente se dá o luxo de ficar mal. Tudo bem. Então, você não tá levando o teu sacerdócio a sério, né? Isso é um temor, é a perda do temor também, né? Perda do temor. E temor é uma palavra que define bem aquilo que ele precisa viver. Autoconfiança, né? Sacerdócio, né? Bom, o que a gente sabe é que a proposta de que a nação de Israel fosse uma nação de sacerdotes, ela só foi viável mesmo em Jesus. Porque agora, não importa o que você tenha feito, não importa se você brigou com a esposa, não importa se você bolou um beck, se você encheu a cara, se você fez alguma coisa, em Jesus há perdão, há purificação, há santificação, te habilitando a ser um sacerdote e carregar a glória de Deus. E isso é a coisa mais linda e não existe maior demonstração de amor do que pegar um sujeito como nós éramos e fazer de nós sacerdotes. Então, que você receba aí no teu coração essa realidade de que Deus pode transformar você. E vou te falar mais, cara, no fim do culto, eu tava mesmo movido por um espírito que era assim, Deus vai pegar gente dentro de casa, que a família não dava nada, cara. Deus vai pegar nego que era maconheiro, sem vergonha, mulherengo, e vai transformar em homem de Deus, em sacerdote, em ministro. Deus, olha, um dos grandes... Todos nós temos uma vida de lixo, mas muitos de nós já estamos no evangelho há muitos anos. Mas o Rodolfo, que é o mais recente aqui,
Cara, eu sei de onde ele veio, do lixo. E Deus está transformando e tem transformado. Já transformou, mas tem aperfeiçoado a obra de transformá-lo num grande sacerdote de Deus. Porque aonde ele vai, cara, eu vejo ele pregando com ação e com palavras o evangelho, ele se transformando num bom pai, num bom marido. Então, não importa de onde a gente tenha vindo, cara, pelo sangue de Jesus, ele nos habilita a sermos sacerdotes. Portador da glória. E portadores da glória. É isso aí, né? É isso aí. Eu quero testemunhar algo aqui, pastor, rapidinho, porque acredito que, como muitos que ouvem esse podcast aqui, talvez você também tenha passado por vários ministérios, tal, antes de chegar aonde nós estamos aqui. Esse podcast, ele tem uma intenção de ser grande, da gente chegar em muitos lugares, mas hoje a gente sabe que a grande massa que ouve o nosso podcast é a galera da igreja. E uma das coisas que fez me identificar muito, assim, pelo menos com a nossa liderança pastoral, com o sacerdócio que está sobre nós, é exatamente essa conduta tua, da pastora, porque assim, vocês têm, na condição que vocês estão, vocês têm tem muito espaço para exercer autoridade, e a autoridade que eu falo, a autoridade de... Como é que eu podia dizer? Não, porque a autoridade não é uma palavra boa, mas tem uma coisa ruim de autoridade também, que é... Não é de autoritarismo, né? Mas a autoritarismo. É autoridade de cobertura. Exato, eu acho, você né? poderia expandir essa tua área para ser autoritário. E eu vejo que, agora há pouco mesmo, a gente estava numa resenha... Você poderia se valer do poder... Exato. Exatamente. E usá-lo de forma errada. Cara, quando você olha pro retrovisor e consegue enxergar quem você era, cara, só essa fração que você teve, é como se você tivesse tomado um banho de graça ali naquela hora, e o Senhor fala assim, vai porque eu tô aqui, te respaldo. Você tem suas lutas, suas dificuldades, suas inseguranças, mesmo como sacerdote, mas só essa percepção de você falar, cara, eu também vivi isso aí. Então essa autoridade, acho que ela é plena. Que aí você flui... E você vê os frutos, Ale. Então, exato, cara. Tem os frutos. É. Né? A gente vê cada líder dessa casa, cada ministério, a gente vê o tamanho dessa igreja, que ela anda de um jeito que você fala assim, é profissional o negócio. Mas tá todo mundo aqui de coração porque quer honrar a vida do nosso sacerdote. E você falou algo interessante. Talvez você não consiga medir o quanto eu tenho que ser mais autoridade ou menos autoridade. Você só vai porque você tá operando num lugar onde você tem noção do que é esse lugar. Embora tenha a pressão, tenha o bônus, mas você tá indo. Então não tem muito... Sei lá, será que eu passei? Será que não? É óbvio, na humanidade da gente tem essa dose, mas você só vai, cara, porque tá leve, tá bom. É isso mesmo. Bom, que legal. Eu fico feliz de que muita gente entendeu e compreendeu, apesar de ter sido um pouquinho maçante, né? Foi longo demais domingo, não? Foi longo de tempo, foi enriquecedor, né? Foi longo de tempo. Quando a gente entra no detalhe das coisas, que a gente estava falando no comecinho aqui do podcast, São né? os detalhes, né, cara? A gente vai entender as projeções em Jesus disso tudo. Isso não vai fazer a gente melhor nem pior, mas vai fazer a gente aceitar as coisas de uma forma mais natural e entender os processos. Cara, vou terminar só com uma reflexão aqui. Cara, detalhes, cara. Detalhes. Os detalhes, é meio clichê, mas os detalhes fazem a diferença. Se você vê o average de todas as pessoas, a média de todas as pessoas, você tá dentro de uma maçona muito, muito homogênea do comum. O que faz uma pessoa se destacar, cara, são pequeniníssimos detalhes. É como se você passasse a mão nessa mesa super lisa. Se você tiver, cara, meio milímetro aqui para cima, perto da espessura da mesa é pouco, mas ela se destaca, porque é tão homogêneo, né? Então, dentro de um contexto homogêneo, cara, o que se destaca é o detalhe. E ele não pode ser ignorado, porque é ele que vai fazer a diferença. Vamos entender o tabernáculo? Vamos. Todas as igrejas, todo mundo já estudou sobre o tabernáculo por 2000 anos, por milhares de anos, mas vamos tentar fazer alguma coisa que se apegue a algum detalhe a mais. Pô, isso vai marcar, isso vai exceder, isso vai ser mais excelente um pouquinho, mas é o que vai fazer a diferença, né? Isso quer dizer que existem mais detalhes pra gente explorar no tabernáculo? Cara, você tá de brincadeira. Tem vários, né? Muita revelação, né? Posso mostrar um aqui ou Pode, dois? lógico. Olha só, vai vendo. Eu mostrei pra vocês um livro que eu tava lendo sobre o tabernáculo
Eu comentei ele, é um livro do Kevin J. Conner, chama Os Segredos do Tabernáculo de Moisés. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vou entrar num aqui só para você ver. Ele fala sobre a arca, a gente fala que ela tinha 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura e altura. Beleza, essa é a medida em centímetros, porque na verdade a medida era em côvado. Mas côvado ninguém sabe exatamente qual é. O que a gente sabe é que a ordem de Deus é que a arca tinha que ter 2,5 côvados de comprimento e 1,5 côvado de altura. 2,5 por 1,5. Então ele começa a dizer assim: 2,5 vezes 1,5 é 3. 3 é o número da divindade. 2 vezes 2,5, que era o tamanho daquilo, é 5. 5 sempre foi o número da expiação. Nossa. Então ele começa a dizer que as dimensões de 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5 é 6. A gente sabe que é o número do homem. Mas, porque essa era a dimensão da parte, né, que era a caixa de madeira. A tampa, na verdade, tinha 2,5 por 1,5 e 2,5 por 1,5. 8. 8 é um número de ressurreição. Não sei de onde ele tirou isso. Então ele começa a somar as laterais, ele começa a somar as extremidades, ele começa a dizer que os números 3, 5, 6, 8, 10 e 12, que são os números que estão ali, todos têm um significado e uma verdade cumprida em Jesus. Cara, a profundidade vai é muito legal, né? Vai até as fendas Mariana, mano. Eu quando era moleque, eu cresci em outra igreja e tal, e o pessoal falava muito sobre tabernáculo. E uma das partes de estudo do tabernáculo que eu lembro muito latente na minha cabeça são das coberturas, aqueles tecidos que cobriam. Uhum. Eu lembro de uma das coberturas que era pele de texugo. Que não tinha beleza nem formosura, porque o bicho é feio, né? Uma coisa assim. Você falou, né, dessa pele aí, Marcinho? Aí toda vez que a gente falava que tinha aula de tabernáculo, a gente arrumava o carinha mais feio da turma e falava que ele era texugo. Cara, então, por exemplo, essas peles mesmo, né? elas têm significados mais profundos, né? Que a gente não consegue entender. Então ele fala coisas do tipo assim: a arca era ouro, madeira e ouro. Isso era Jesus na sua plenitude, Jesus corpóreo e Jesus na sua plenitude no Espírito novamente. Sabe umas coisas assim, cara? É o revestimento do homem por fora e por dentro. Nossa. E coisas desse tipo. É muito legal. Era cruz revestida de ouro antes e depois. É tanto significado, cara, que não dá nem pra gente começar assim a falar, mas é brabo, cara. É brabo. O congressinho do ano que vem vai ser tabernáculo. E Moisés anotando tudo isso, hein? E Moisés anotando tudo isso, porque ele recebeu direto de Deus, cara. Hein? Pra pegar esses detalhes aí. As medidas. Cara, e aí é interessante, porque vou dar um spoiler de domingo. Ele anota tudo. A Bíblia chama de livro. Sabe lá onde, né? Num coro, sei lá. Alguma coisa assim. Beleza, ele sobe, anota tudo, desce, lê pro pessoal, tudo direito. Vamos fazer aqui, ó, certinho. Todo mundo, dando ordem já, né? Vamos. Não. Já Deus, escalando. Escalando. Ele tá falando assim, Deus tá propondo tudo isso aqui. Sim. Bora, vamos. Pessoal, vamos. Aí, beleza. Aí ele sobe de novo. Né? Aí Deus fala assim, ó, esse livro aí não presta, deixa eu te dar umas pedras, que eu acho que vai ficar beleza. Enquanto ele tá lá recebendo as leis, os tabernáculos, as direções do tabernáculo, e Deus dá a pedra dos 10 mandamentos, que inclusive manda por dentro, quando ele desce, ele vê a farra de Arão do bezerro de ouro. O que ele faz? Joga as tábuas no chão e quebra. Esqueci. Ele quebra. E pra esquecer? Não, cara, agora ele quebra. Ele falou, mano, o que eu vou fazer agora, cara? Aí Deus fala assim, tudo bem, sobe de novo, só que é você que vai talhar as pedras agora, eu não vou talhar mais. E aí, pensa ele, passando uma semana lá, mano, talhando 2 pedras bonitinhas, e é ele quem talha as pedras, porque você quebrou, não devia ter quebrado, agora talha suas pedras e sobe de novo. E agora, cara, ele tem tudo anotadinho, e ai se não for cumprido. Então pensa quanto detalhe ele teve que Mas tem uma frase que tá mexendo comigo e eu vou ter que falar sobre ela qualquer domingo aí, no decorrer do ano, não tem pressa, mas faça tudo conforme o modelo. Faça tudo conforme o modelo. E isso pra mim é legal. Legal, muito bom. Boa.
É isso aí, gente. Fechamos mais um? Fechamos mais um. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês aí. O Magrão não tá aqui para dar o final dele, para dar encerrado. Mas vamos que vamos. É isso aí. Valeu, gente. Valeu, família. Falou, beijo para todos.